Olá! Bem-vindos a esta nossa exploração exclusiva. Hoje, a gente vai fazer um passeio super especial pelos bastidores da maior e, com certeza, a mais fascinante biblioteca de toda a história humana. A ideia aqui é mergulhar fundo nas origens das Sagradas Escrituras e desvendar juntos os maiores mistérios por trás delas. Bora lá? Para começar logo de cara, aqui vai um mistério instigante. Quem foi que realmente escreveu o maior best-seller de todos os tempos? Sabe, a resposta parece até meio óbvia num primeiro momento, mas a verdade por trás da criação desse texto é uma reviravolta e tanto. E aqui tá o grande segredo da coisa toda. A Bíblia simplesmente não é um livro isolado. Sabe, aquela ideia de uma única pessoa sentada numa escrivania escrevendo do começo ao fim não existe aqui. Na verdade, a gente está falando de uma coleção gigantesca de textos independentes que foram sendo unidos ao longo dos séculos. É uma baita aventura literária. Chegamos à nossa primeira parada, a maior biblioteca do mundo. Bom, a própria palavra Bíblia já entrega o ouro. Ela vem lá do grego antigo, da expressão ta biblia, que significa literalmente os livros, no plural mesmo. Isso prova que, no fundo, a Bíblia é uma biblioteca inteirinha, uma ontologia incrível e super diversa, cheia de aventuras históricas, leis, poesias maravilhosas, cartas e profecias que impressionam qualquer um. E essa imensa biblioteca sagrada é dividida em duas grandes alas principais. Temos o Antigo Testamento, que carrega toda a história, as leis e os profetas muito antes da vinda de Jesus, e do outro lado, o Novo Testamento, que foca na vida de Cristo, no comecinho da igreja e em todos os ensinamentos deixados pelos apóstolos. E agora, a seção 2, os 73 livros sagrados. Alguém chuta qual é o tamanho exato dessa coleção? Pois é, são exatos 73 livros. A Bíblia Católica Apostólica Romana contém precisamente 73 livros sagrados. São 46 compondo a ala do Antigo Testamento e 27 na ala do Novo Testamento. Uma coleção simplesmente imensa e com uma riqueza de detalhes absurda. Mas espera aí, rola uma dúvida super comum aqui. Existem Bíblias com tamanhos diferentes por aí, não é? A Bíblia Católica tem 73 livros, mas a protestante tem 66. Por que será? A resposta está puramente na história. A tradição católica seguiu uma tradução antiga, lá de Alexandria, muito mais ampla, chamada de Septuaginta. Já a tradição protestante acabou optando por seguir uma coleção hebraica um pouco mais restrita por Antigo Testamento. Então, quais são exatamente esses livros que fazem a diferença na conta? São 7 textos específicos que a gente chama de deuterocanônicos: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, também conhecido como Siracida, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Lá no século XVI, eles acabaram sendo separados durante a Reforma por Martim Lutero. Mas olha só que interessante, é super importante saber que esses 7 livros sempre estiveram presentes nas grandes bíblias da igreja primitiva. Indo para a seção 3, afinal, quem escreveu a Bíblia? Acreditem ou não, foram cerca de 40 autores humanos diferentes. A tradição católica ensina que a Bíblia é uma obra de colaboração super profunda. É como se Deus tivesse inspirado o coração e a mente desses 40 indivíduos em épocas totalmente diferentes para que eles registrassem essa mensagem divina. Sensacional, né? E o mais fascinante de tudo é a diversidade dessa galera. Não foram só os grandes apóstolos que pegaram na pena. A gente teve reis superpoderosos como Davi e Salomão, tivemos legisladores como Moisés e até agricultores e pescadores bem simples. Cada um colocou seu próprio estilo na escrita e tem até alguns autores originais que continuam sendo um verdadeiro mistério para nós até hoje. E para a gente ter uma noção real da escala épica desse projeto, pensem neste número: 1.600. Esse é o tempo aproximado em anos que levou para que a Bíblia inteira ficasse pronta. Desde os primeiros registros lá atrás, muito antes de Cristo, até os últimos textos no finalzinho do primeiro século. Imagina só, é um projeto que passou de mão em mão por inúmeras gerações. E tem mais, a grandiosidade da obra não para na questão do tempo, não. Toda essa escrita viajou o mundo e abrangeu 3 continentes inteiros: Europa, Ásia e África. Ah, e claro, os textos originais utilizaram 3 idiomas antigos completamente diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. Passando para a nossa 4ª seção, o teste da régua. Olha só, a palavra-chave para entender como a igreja escolheu esses livros todos é cânon. Lá no grego antigo, cânon significava literalmente uma vara de medir, uma régua mesmo. Como na época tinha muito texto circulando, a igreja primitiva precisou criar uma verdadeira régua teológica.
Era a única forma de medir quais escritos eram realmente autênticos e inspirados, separando o que era sagrado das falsificações da época. E como é que essa régua funcionava na prática? Gente, era um trabalho rigoroso de detetive. Eles usavam basicamente 3 critérios principais. Primeiro, a origem apostólica. Esse texto veio mesmo de um apóstolo ou de alguém bem próximo a eles? Segundo, a consistência doutrinária. A mensagem desse texto combina perfeitamente com a nossa fé? E terceiro, o uso contínuo. Será que as igrejas locais já leem esses textos nas missas? Foram os grandes concílios históricos que bateram o martelo e formalizaram essa lista lá no final do século IV. O ponto que é absolutamente crucial entender aqui, e que está muito bem lembrado no livro de 2 Timóteo, é que a igreja não criou a santidade desses livros num passe de mágica. De jeito nenhum. Os líderes apenas usaram essa régua teológica para reconhecer uma inspiração divina que, na verdade, já brilhava neles desde o exato momento em que foram escritos. E chegamos à 5ª sessão, a história das traduções. É incrível pensar como a palavra viajou no tempo e nas línguas para chegar até a gente hoje, né? Essa jornada toda começa com a tal da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego lá no Egito, séculos antes de Cristo. Depois, a gente dá um salto gigantesco para o famoso latim da Vulgata. Até que lá no século XVI, traduções como a de Lutero ajudaram a popularizar o texto nas línguas que as pessoas falavam no dia a dia. E falando nessas grandes traduções, a Vulgata, feita por São Jerônimo, merece um destaque gigantesco. Imagina que ele passou cerca de 20 anos lá na Palestina estudando hebraico intensamente com os rabinos. A missão de vida dele era criar uma tradução oficial em latim, mas que fosse incrivelmente fiel aos originais. Tudo isso para que as pessoas comuns do Império Romano pudessem finalmente compreender as Escrituras. Um verdadeiro divisor de águas. Resumindo a nossa exploração de hoje, o que a gente aprende é que essa impressionante biblioteca de 73 livros é literalmente o grande alicerce da fé católica. Seja lendo sobre profetas super corajosos ou acompanhando os evangelhos, toda essa estrutura imensa serve a um propósito maior. Ela é a grande bússola teológica e espiritual que vem guiando a humanidade há milênios. E assim chegamos ao fim do nosso passeio. Olhando para todo esse trabalho incrível e milenar, fica um grande desafio para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Sabendo que a Bíblia é uma biblioteca tão vasta, tão cheia de aventuras, mistérios e sabedoria, qual será a próxima ala que a gente deve explorar? O convite está mais do que feito. Agora é só abrir e começar a ler. Um grande abraço e até a próxima!